palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito preciosa. Então vamos ver o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 43 até o 46. Vamos ver o que a palavra diz. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, eu disse 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Agora, capítulo 2, do versículo 47 ao 50. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, meus irmãos, meus companheiros, amigos que me ouvem nesse momento, nós podemos entender através da palavra que Jesus, desde muito cedo, ele tomou atitudes, ele fez escolhas que surpreenderam as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, porque na verdade nós não temos, né, essa capacidade de entender 100% a vontade de Deus, as coisas que Deus vai realizar, e principalmente quando é na vida de outra pessoa. Nós não entendemos os planos de Deus na nossa vida e muito menos na vida de outras pessoas. Então, o Senhor Jesus Cristo, ainda muito cedo, ainda criança, né, com pouca idade, ele fez essa escolha. Nós podemos ver em Lucas, no capítulo 2, versículo 43, que diz que quando a festa terminou, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. A palavra não diz que ele foi esquecido, a palavra diz que ele ficou. Eu acredito que Jesus ficou, né, consciente, ele fez essa escolha, e é bem provável até que ele tenha se desvencilhado, que ele tenha escapado deles, que ele tenha dado um despiste neles para ter essa oportunidade de ficar no templo e conhecendo, né, as coisas de Deus aqui nessa terra. E a Bíblia diz, a palavra diz, que ele, na verdade, foi encontrado no templo e ele estava sentado entre os mestres, ouvindo o que eles diziam e fazendo perguntas. Ou seja, Jesus, desde muito cedo, ele despertou
né, nele esse lado de buscar as coisas de Deus, de estar inteirado às coisas de Deus. Como nós sabemos, a palavra diz que Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele nasceu como qualquer outro homem, né? Ele teve carne, ele teve sangue, ele teve, né, todo um processo natural para a sua existência aqui nesse mundo. Então, na verdade, às vezes nós temos em nós sentimento, pensamento, percepção. Deus coloca em nós vontades, e Deus coloca em nós também sabedoria, entendimento. Deus coloca em nós coisas que nós não entendemos. Porém, o que eu vejo de tudo isso é que se nós colocarmos Deus, as coisas de Deus, as coisas boas, não é? As coisas que realmente têm valor na frente, nós iremos conseguir despertar o nosso melhor lado. Jesus Cristo aqui, ele não estava preocupado com as coisas de criança ainda, né? Ele foi uma criança como qualquer outra criança, mas ainda como criança, ele se interessava por coisas, né, de Deus, pelas coisas de Deus, e por coisas que não eram normal de uma criança se interessar. E isso acontece, né? Existem pessoas que são autodidata, aprendem coisas muito cedo, aprendem coisas sem professor, sem ninguém que os ensine. Existem vários casos em várias áreas de pessoas que conseguem ser acima da média. E isso acontece porque foi Deus quem criou essa pessoa desse jeito. Agora, se uma pessoa que tem um nível acima da média não quiser usar o que tem, isso é uma escolha que ele faz, não é? Nós escolhemos, nós podemos escolher isso, nós podemos determinar algumas coisas. E o que eu vejo é que o ser humano, num contexto geral, ele se preocupa muito com o que a sociedade pensa, com o que as pessoas que estão ao seu redor estão pensando, né? As pessoas se preocupam muito com o externo, né? Com as aparências. E Deus quer que nós, na verdade, venhamos nos descobrir e nos importar com a visão de Deus e com o que Deus tem para nós, né? Essa é a grande verdade. Nós podemos citar, por exemplo, Abraão, né? Que na época, na passagem que nós vamos acompanhar agora, ainda nem era Abraão, era chamado de Abrão, porque foi logo no início, quando Deus ele começa a falar com ele, está escrito assim, aqui em Gênesis, vamos acompanhar, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Amém. Então, são lindas essas palavras, mas a questão é o cumprimento dessas palavras. Veja que o Senhor, ele manda, né, ele diz para Abrão sair do meio da sua parentela. Então, se Abrão se preocupasse com o que as pessoas pensam, será que ele teria obedecido o que Deus diz?
Porque o que acontece é isso, nós às vezes nos preocupamos tanto com o que as pessoas pensam a nosso respeito, que nós esquecemos quem nós realmente somos. E se nós formos olhar, eu só vou citar aqui 3 exemplos, né? Se nós formos olhar para o que as pessoas pensam a nosso respeito, nós não faremos o que Deus quer, ou não faremos o que nós temos que fazer. Porque, na verdade, nós temos que nos preocupar com quando fazemos coisas erradas. Alguém que comete um erro, alguém que falha, alguém que está errado perante a sociedade, realmente tem que se preocupar. Mas eu não estou falando de erro, eu não estou falando de falha, eu não estou falando de crimes, eu estou falando, na verdade, de questões como essa. Abrão, ele tinha que deixar sua parentela e ir para outro lugar que Deus assim determinou. Mas é bem provável que muitos da parentela não entenderam isso. E podem ter dito, Abraão, nossa, Abraão está ficando louco, sair daqui, do meio dos seus parentes, da sua família, onde ele já tem uma estabilidade, onde ele já tem, sei lá, trabalho, onde ele já tem seus negócios, onde ele poderia criar os seus filhos, onde ele poderia estabelecer a sua casa no meio dos seus, e ele diz que vai embora para uma terra desconhecida, que ele nem sabe onde é. Então, para essas pessoas, Abrão estava errado. Agora, diante de Deus, ele não estava, porque Deus tinha planos para ele. Deus tinha estabelecido já uma história para ele. E ele poderia ter escolhido entre ir e ficar. Mas a questão é que Abrão, ele sabia quem ele era. Assim como o Senhor Jesus já sabia quem era, Abraão sabia quem era. Eu não estou falando da profissão, eu não estou falando do nível intelectual, eu não estou falando da classe social, eu não estou falando da nacionalidade. Eu estou falando de coisas que determinam, eu estou falando de coisas que fazem identificar o nosso caráter, quem nós somos diante de Deus, quem nós somos diante, né, das coisas que realmente são importantes. Porque o que nós temos que pesar, na verdade, é qual é o tamanho da minha fé. Eu tenho fé, né? Nós temos que pesar se nós suportamos a pressão pelas coisas certas. Se nós suportamos a pressão pelas coisas que realmente nós acreditamos, não é? O que nós temos que pensar é se nós confiamos realmente no plano de Deus para a nossa vida, ou seja, Deus está fazendo o melhor por mim realmente, mesmo nas horas difíceis, mesmo nos momentos mais difíceis. Temos que pensar se realmente nós entendemos que Deus está trabalhando. E mais, nós temos que entender se há um propósito de Deus para a nossa vida. E se nós acreditamos que assim é, né, o propósito de Deus, ele há de se manifestar. O propósito de Deus, ele não está manifesto diariamente, né, nas coisas cotidianas. Às vezes caminhamos como Abrão caminhou, Deus mudou o seu nome lá na frente. Deus fez com que ele tivesse, né, o seu filho sonhado. Deus fez com que a fé de Abraão se tornasse conhecida no mundo inteiro, e até hoje o seu nome é lembrado, assim como a palavra diz. Mas não foi fácil para ele. Não foi fácil para ele entender esse processo. Nós não
entendemos. A única coisa que fez Abraão, né, permanecer foi o fato dele saber quem ele era. Não saber o que Deus ia fazer, porque isso nós não sabemos, nós não entendemos, mas temos sim a capacidade de saber quem nós somos. Se somos de Deus ou se não somos, se temos força em Deus ou se não temos, se conseguimos suportar as pressões ou não, se entendemos o propósito da nossa existência. Então, é isso que ele entendeu. Eu quero citar outro exemplo agora. Esse nome é muito conhecido no contexto bíblico e é citado de várias formas, mas Davi, ele também é um exemplo de pessoa que sabia quem era. Então, eu quero citar aqui 1 Samuel, capítulo 23, versículo 25 ao 26. E essa passagem, ela fala de um momento muito difícil na vida de Davi. E a palavra diz assim: Saul e seus soldados começaram a busca, e ao ser informado disso, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e Davi e seus soldados pelo outro lado. Fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para atacá-los, ou capturá-los, ou até mesmo matá-los, porque esse era o desejo de Saul. E se nós voltarmos um pouco, nós vamos lembrar que Davi, ele era um garoto, quando Deus o encontrou, quando Deus mandou que ele fosse ungido, ele era um garoto, ele não tinha por vontade própria o desejo de ser rei, até porque essa questão de reino, rei, né, herdar o trono, não era comum que alguém fora da família real se tornasse rei. O normal em qualquer reino, em qualquer nação daquela época, é que algum parente, os parentes mais próximos, filho mais velho, era que se tornava o próximo rei. Então não era comum, não estava no entendimento das pessoas que alguém externo a isso se tornasse o próximo rei. Mas quem quis que fosse desse jeito? Quem causou essa situação? É claro que foi Deus, não é? É claro que foi o próprio Deus, porque Deus ele chamou Davi, porque Deus sabia que Saul não era o que ele parecia ser. Saul era forte por fora, fisicamente, mas por dentro Saul era um fraco. E Davi por fora era frágil, mas por dentro era fortíssimo. E Deus conhece o nosso interior. E Deus sabe quem nós realmente somos. Então, a partir daquele momento, daquela unção, daquela escolha, Davi passou a sofrer por causa daquilo. Quando Saul descobre o que Deus havia feito na vida de Davi,
da escolha de Deus, da unção de Deus sobre Davi, Saul, ao invés de aceitar a vontade de Deus, Saul passa a perseguir Davi para matá-lo, para destruí-lo, para subjugá-lo e assim mudar o que Deus havia determinado. Olha, o mundo não pode mudar a vontade de Deus. Satanás, ele não pode mudar a vontade de Deus. Mas o mundo vai tentar. O inimigo vai tentar. As dificuldades dessa vida vão tentar. Agora, quando nós sabemos quem nós somos, nós superamos. É como o Senhor Jesus, ele mesmo disse, que nós podemos vencer o mundo, que nós temos essa capacidade que ele nos deu de vencer o mundo. Se nós descobrirmos quem realmente nós somos, nada pode nos parar. E é como eu volto a dizer, não é pela visão das pessoas, porque Saul, ele era o rei. Saul estava acobertado pela razão, porque Saul, ele era o rei, ele ditava a lei. Para muitas pessoas do povo, talvez eles não entendessem por que Davi queria ser rei no lugar de Saul. Afinal, Saul era o rei. Saul tinha seu filho, Jonathan. Saul tinha uma família. Saul, ele estava na posição de rei. Entendeu? As pessoas, elas não conseguem ver o que Deus vê. Elas não conseguem entender o que Deus entende. E sempre existirão pessoas que não irão entender você, que não irão entender o propósito de Deus em sua vida. Entenda isso. Não viva pela opinião das pessoas. Eu volto a frisar. Se você está correto, se você tem vivido diante de Deus, mas as dificuldades, as lutas da vida, né, tem feito com que as pessoas não entendam a você, fica tranquilo. A única situação que faz com que o ser humano, né, o servo, a serva de Deus, tenha que se preocupar é se você errar, se você cometer erro, se você fizer por onde, né? Mas se diante de Deus você está certo, você não fez nada que abale, né, o seu caráter, né? Você só precisa confiar em Deus, assim como Abrão, assim como Davi entenderam quem eles realmente eram. E eu quero citar agora o nosso terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo foi um profeta muito famoso, acredito eu que um dos mais famosos. Um profeta que teve altos e baixos, sim, a nossa visão, mas Deus conhece os corações. Então, a palavra fala em 1 Reis, capítulo 18, 16 ao 18, sobre um momento difícil na vida do profeta Elias. Um momento muito difícil. Vamos ver então o que diz a palavra. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, respondeu Elias, mas você e a família do seu pai têm.
vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, ou seja, deuses falsos, deuses mentirosos. Seguiram a crença segundo os seus próprios corações, os seus próprios entendimentos. Esse momento é um momento muito interessante, porque já fazia algum tempo em que Elias ele estava fora da terra. Elias havia determinado que, segundo a vontade de Deus, não iria cair chuva sobre a terra, sobre aquela terra. E essa palavra de Elias afetou a todos, tanto as pessoas que estavam debaixo da vontade de Deus, como as pessoas que haviam se desacreditado da vontade de Deus. Então, naquela terra, todos iriam ter que passar pelaquela seca, todos iriam sofrer a consequência daquilo. E a maioria do povo, a maioria das pessoas, não estavam do lado do profeta Elias. Por quê? Porque Acabe, o rei Acabe, ele era autoridade, ele era o rei. E as pessoas entendiam isso, que quando alguém era líder, que quando alguém estava no comando, a opinião dele é maior e melhor do que a de qualquer outra pessoa. Só que Elias, ele não estava se importando com a opinião de Acabe, com a opinião do povo. Elias não estava preocupado com isso, porque Elias sabia quem ele era. Veja que no versículo aqui, no versículo 17, Acabe chega a dizer que Elias é o perturbador de Israel. E quantas coisas as pessoas dizem a seu respeito, quantas coisas as pessoas dizem a nosso respeito, né? Coisas que nós não gostamos, coisas que nós não queríamos de forma nenhuma ouvir ou passar. Nós nos preocupamos com o que as pessoas estão dizendo, com o que as pessoas estão falando, e às vezes nós travamos, às vezes nós esquecemos quem nós realmente somos por causa da opinião de terceiros. Mas uma coisa que eu tenho a te dizer é que você não se esqueça de quem você realmente é. Às vezes as pessoas estão presas a títulos, né, a cargos. Há quantas pessoas que por algum motivo hoje não estão exercendo cargo na igreja, não estão sendo chamadas pelo título que antes eram chamadas. Quantas pessoas que, né, por algum motivo não estão mais na direção de algum trabalho, ou não são mais intitulados diáconos, obreiros, pastores. Mas se você é de Deus, se você é uma pessoa do Senhor, você não vai se importar com título, com o que as pessoas estão chamando você, porque você sabe quem você é. Não é o título que faz você, não é a graduação que faz você, é Deus quem faz você, é Deus quem dirige você. E se a palavra de Deus está com você, você não precisa se importar com isso, você não precisa sofrer por causa disso. As pessoas podem não entender hoje, mas vão entender amanhã, vão entender um dia o propósito de Deus na sua vida. As pessoas podem não entender hoje o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu no passado, não é? Abraão foi embora, as pessoas não entenderam, muitos não entenderam porque Abraão foi embora. Hoje é fácil entender porque nós conhecemos a história de Abraão, não é? Muitos não entenderam porque Davi foi ungido rei, se Davi não era da família real. Muitos não entenderam porque Davi fugiu, se o rei era autoridade e o rei queria que ele fosse preso, morto, punido. Muitos hoje podem entender porque nós conhecemos a história de Davi, né?
Muitos não entenderam porque Elias lançou aquela palavra dura, porque Elias fugiu, porque Elias se escondeu no deserto, nas cavernas, porque Elias enfrentou o rei que era a autoridade daquela época. Muita gente pode não entender ou não ter entendido, mas depois que Deus cumprir a vontade dele, isso não tem jeito, as pessoas vão ter que entender, porque vai ficar gravado na história, vai ficar marcado na história o que Deus fez na sua vida, o que Deus realizou na sua vida, por você saber quem você é. Não se preocupa, meu querido, com título, com o que as pessoas chamam você. Se as pessoas não te reconhecem mais daquela forma que era antes, não se preocupa com isso. O que importa é que você se reconheça. O que importa é que esteja dentro de você aquele mesmo espírito, aquela mesma disposição, aquela mesma santidade, aquele mesmo amor por Deus. O que importa é que esteja dentro de você essa mesma capacidade de superar as dificuldades e continuar servindo a Deus, continuar sendo servo do Senhor. Muitos estão ficando pelo caminho porque são dependentes das coisas que passam. E aí caem na fé, ficam pelo caminho. O que eu tenho a dizer para você nesse momento, né, nessa madrugada, é que Deus, Ele é maior, e Deus é poderoso. É por isso que eu me alegro. Não importa do que as pessoas chamam você, o que importa é como Deus vê você, é como Deus te chama, é como Deus, né, trata você. Isso é o que realmente importa. Não importa se não te chamam de pastor, se não te chamam de obreiro, de diácono, de cantor, de cantora, de ministro, não é? De servo de Deus. O que importa é o que realmente você é, meu querido. O que importa realmente é o que está gravado no seu coração, é a marca de Deus em você. Isso é o que realmente importa. Isso é o que realmente tem que ser o alimento, né, que nos fortalece. E o Senhor Jesus, Ele sabia disso, Ele sabe disso. O Senhor Jesus enfrentou muitas e muitas barreiras. Porque como nós vimos na palavra, né, principalmente a sua mãe, Maria, ela esqueceu em alguns momentos quem Jesus era, quem Jesus realmente era. O anjo havia dito a ela que ela teria o Filho de Deus. E em alguns momentos ela pensou que o filho era dela, né? Sendo que o Filho era de Deus, o Filho é de Deus. E em vários momentos Jesus estava em seu trabalho, em sua missão, pregando, e Maria ia ao encontro de Jesus e com seus irmãos, né? E chegando lá, alguém dizia: olha, tua mãe e os teus irmãos estão aqui. E Jesus, ele respondia: olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que creem no meu Pai, são aqueles que me seguem, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus não estava sendo grosseiro em falar isso, Jesus estava apenas mostrando e lembrando às pessoas quem realmente ele era, quem realmente ele era e quem realmente ele é. Jesus é o Filho de Deus. Nada pode mudar isso, ninguém nunca pôde mudar isso. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando, não se preocupe com o que as pessoas estão pensando. Lembre-se quem realmente você é. Isso é o que a palavra diz. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10 e 11, Paulo escreve assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus?
ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Então, meu irmão querido, você que me ouve, veja que Paulo, ele é bem claro quando ele diz que não busca agradar aos homens. Paulo fala isso porque ele sabe quem ele é. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero para a minha vida, que é a vontade de Deus. Eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu sei que eu não vou conseguir que todas as pessoas que passarem pela minha vida me entendam, ou que entendam o meu projeto, ou que entendam o meu destino diante de Deus, ou que entendam, não é, a vontade soberana de Deus sobre a minha vida. Isso é uma realidade, não é? Isso é algo que nós vamos ter que enfrentar. E o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, não é? Homem conhecido até hoje, no mundo inteiro também, por causa do trabalho maravilhoso que ele executou diante de Deus e diante, né, dos homens, não se preocupava com a opinião de terceiros. Então, se você sabe quem você é, se você sabe da sua missão, não se preocupe, siga em frente. E para a gente encerrar, vamos ver o que está escrito, que a palavra diz, não é? Segundo o autor do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22 ao 25, está escrito assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como um rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera antes da vinda de Jesus. João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. E quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Quem? Não é? João pergunta: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Glória a Deus. Veja que maravilha. Deus, ele fala de Davi, um homem tão criticado durante toda a história, um homem que cometeu tantos erros, não é? Um homem que, por saber quem era, confiou em Deus e na sua justiça. E aqui nessa passagem, Deus diz que Davi é segundo o seu coração. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Deus é que fala isso. Quem pode contestar, não é? O que Deus diz? Que maravilha, Deus maravilhoso. E Deus fala através da sua palavra, não é? Quando fala aqui essa resposta maravilhosa que João diz, que as pessoas pensam que ele era alguém, não é? As pessoas, na verdade, não sabem
quem nós somos. As pessoas não sabem, né, a nossa missão, mas nós sabemos. E João diz: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Que ele falava aqui do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, não importa quem nós somos diante dos homens, mas sim quem somos diante de Deus. Eu sei quem eu sou, meu querido, eu sei, por isso que eu prego, por isso que eu falo de Deus, por isso que eu continuo a minha caminhada. E você, meu irmão, e você, como é que você está? Como é que está o seu coração? Você sabe quem você é? Então, olha, siga em frente, vamos em frente, que Deus tem muito a fazer em nossas vidas. Há muitos outros exemplos que nós não vamos citar agora, mas eu quero que você hoje se fortaleça com isso. Eu quero que você hoje guarde isso no seu coração. O futuro a Deus pertence e grandes coisas de Deus ainda virão, ainda serão feitas, ainda serão realizadas na sua vida, e muitos verão e compreenderão e crerão na missão, no plano de Deus na sua vida, nas obras de Deus na tua vida. Amém? Creia nisso, pense nisso todos os dias. Diga a você mesmo: eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu Deus. Eu sei que o meu Deus, Ele não falha. Ele não esquecerá de mim. Eu sei que o meu Deus, Ele tem muitas coisas ainda a realizar. Saiba que Deus é poderoso demais. E que para Deus não há, barreiras, não há dificuldades. Deus, Ele pode e vai cumprir a sua soberana vontade. Não esqueça quem você é. Hoje já é dia 13 de setembro de 2017. Estamos ali chegando a 1h50 da madrugada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Não fica magoado com seus parentes, não fique magoado com seus amigos, porque eles não veem você, o profeta de Deus, a serva de Deus, o servo de Deus que você é. Não fica triste, não guarda no seu coração coisa ruim, não. Apenas continue falando, continue pregando, continue orando, continue crendo, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida, que Deus vai fazer muitas coisas ainda na sua vida. Fica na paz de Deus, que Deus te abençoe.